Aí, né? Nosso resumo. Bom, aí, jovens, o nosso resumo. É isso aí, tá pegando jeito, hein, professor? Claro, aprendendo. Voltamos para o nosso resumex da aula passada, que é a nossa aula 8, né? Isso, 8. Falamos novamente de velocidade, falamos novamente de gráficos e vamos fazer mais um resumo para vocês. Vamos lá? Olha só. Então, ali no movimento uniforme, parte 5, é muitas partes. Então, nós falamos de movimento uniforme. Estudamos também dele o gráfico da distância do tempo, certo? E também estudamos que o gráfico está relacionado, né, dessa posição e trajetória, né? Claro. Lembrando, pessoal, que a trajetória geralmente você vê pela reta do gráfico, né? Inclinação da reta, se tem inclinação ou não, certo? E o gráfico é a montagem lá de dois eixos, que você coloca num deles o tempo e no outro você coloca a distância. Aí você liga esses pontos, né, para você ver essa trajetória aí. Inclusive aí da posição e trajetória do gráfico da distância e o tempo, né? Isso. Você encontra a velocidade. Aí nós vimos ali o gráfico. Corrida também, né? Isso, no movimento uniforme, ok? E também o gráfico da velocidade média, certo? Então, da mesma forma que... a velocidade média não é a média das velocidades, né? Não é média aritmética, né? Isso. Lembrando que a velocidade média, no caso aqui, tá, pessoal? Vamos lembrar, ó. A velocidade média é a relação da distância total percorrida pelo móvel, pela partícula, enfim, pelo objeto que você está estudando, pelo tempo que ele gasta aí para percorrer essa distância. Tá? Então, lembrando aqui que a velocidade média no movimento uniforme, ela é constante e ela é dada por essa relação aqui, tá, pessoal? Então, não confundam com média aritmética. E por ela ser constante, como é que vai ser o gráfico dela, Décio? Ela sempre paralela ao eixo dos tempos, né? Uhum. Nesse movimento, eu tenho aceleração? Com certeza não, porque se a velocidade não varia, não tem aceleração, ou podemos dizer que a aceleração é nula. Exatamente como mostra o nosso gráfico, né? Olha aqui, ó, o tempo está variando aqui de 3 em 3 segundos e proporcional a isso nós temos uma posição variando de 60 em 60 metros. O que não dá 60 metros por segundo, porque 60 em 3, então daria 20, tem que tomar cuidado com isso. Tá, pessoal? De 1 em 1 a aqui, gente confunde, beleza, mas nesse caso 60 por 3 daria 20, né? Exatamente, ó. 20 metros por segundo. Então, o gráfico nós faríamos da velocidade com esse valor. Que é 60 metros por 3 segundos. Isso. Mas por 1 segundo são 20. Né? Ok. É importante ter isso, essa ideia. E aqui, olha só, os nossos gráficos de velocidade, certo? Daqui nós achamos a velocidade, que é a razão aqui, ó, da distância pelo tempo. Ah, professora, mas a senhora pegou só o primeiro trecho. Para os outros, ia servir, Décio? Todos eles, com certeza, dão o mesmo, né? Dá o mesmo, porque aqui é um movimento uniforme, Isso. as distâncias variam de forma proporcional ao tempo, tá, pessoal? Então, olha só o nosso gráfico de velocidade. Aqui, ó, se você for observar, tem 12 segundos aqui, né, nessa tabelinha. Isso. Então, daqui até 12, tá aqui, ó. Pronto. É a nossa velocidade constante, retinha paralela ao eixo do tempo, e ela vale 20. E aqui o gráfico do espaço-tempo, que vem da nossa funçãozinha horária, né? Pronto. De primeiro grau aqui, logo, nós temos um gráfico com uma reta inclinada. Fechado? Lembrando que nesse caso aqui, nossa velocidade ela vai ser o quê? Positiva. Progressivo, então, o movimento. Exatamente. Então, a reta é inclinada para cima. E se fosse negativa? Aí seria retrógrado, né? Seria decrescente a reta. Ia continuar aqui, Décio, esse valor? Tinha que ficar na parte de baixo do gráfico. Isso, tá, do pessoal? zero, Olha né? só colocar aqui para vocês rapidinho, tá? Não se confundam, se fosse menos 20, tá? E aqui seria o tempo, a velocidade. Então, aqui, ó, 20 positivo. Aqui, ó, menos 20, certo? Então, a nossa reta, se fosse uma velocidade de valor negativo, um movimento retrógrado, nós colocaríamos aqui. Mudaria apenas que ela estaria em sentido oposto à trajetória Exatamente, escolhida, né? Para a gente representar. Mas se você achar a área aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa. A diferença é que a área vai dar um valor negativo, porque como o professor Décio falou, está indo no sentido oposto. Fechado?
É isso aí. Mais uma revisão bacana. Daqui a pouco a gente volta, né, para tirar as dúvidas deles. Exatamente. Até mais, jovens. Estamos de Olha aí, volta. rapidão, né? Tenho certeza que todo mundo conseguiu fazer tudo das nossas questões. Vamos ver ali o que nós temos para hoje? Vamos ver nossas atividades e tirar as dúvidas que eles possam Exatamente. ter encontrado aí. Vamos ver, olha só. Ali, atividade sala, tirando as dúvidas na resolução da atividade. Estamos falando de gráficos, né? Isso. Olha que gráfico bonito. Primeiro aí, ó, um corpo está movendo-se em uma trajetória retilínea, então até mais fácil, quer dizer, já é uma reta, né? E com velocidade constante por 30 segundos. Então, durante 30 segundos, né? A figura representa o gráfico da distância em função do tempo. Só que aí colocou até 10 segundos, né? A distância t igual a 30 segundos em metros será, olha bem, o gráfico só vai até 10. O movimento ele é retilíneo e percebemos aí que é uniforme, porque a velocidade é constante, já que é uma reta. Mas será que porque vai até 10 segundos está errada essa questão, Décio? Ou não é possível resolver? Né? Então vamos ver que sim, é possível resolver, porque nós sabemos que o movimento é uniforme, então dá para prever o comportamento desse Justamente. corpo. O que nós podemos fazer? Função, né? Com o gráfico nós montamos a função horária. Isso. Uma função horária eu encontro qualquer tempo que eu quiser. Qualquer posição. A disposição em qualquer tempo. Então vamos fazer isso? Vamos lá. Olha ali o gráfico novamente. Então, a distância no instante de t igual a 30 segundos em metros será... Bom, eu sei que até 10 aqui... A ideia é montar ela vale função horária, né? 15. Isso. Eu sei que em 2 ela vai ter um valor. Então, aqui, olha só. Em 0 também eu tenho, né? Tenho em 2 0 eu pontos. tenho. Então, eu quero em 30. Ou seja, eu quero prever essa distância aqui quando eu estiver aqui, pá, num tempozão aqui de 30 segundos. Certo? Se eu quero prever, gente, uma certa distância aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma função que me mostre o comportamento desse corpo aqui. Como aqui ele fala, olha só, que ele está movendo-se uma trajetória retilínea com velocidade constante, então com certeza esse movimento é uniforme, certo? Então esse movimento é uniforme. E para eu prever E o que vai gráfico acontecer... diz também, né? Desde o gráfico diz Isso. muito, é uma reta. Tá aqui, ó. Isso. Logo, eu vou encontrar a função horária da distância. Ou seja, essa distância que eu quero aqui, ela pode ser encontrada substituindo a distância inicial, mais a velocidade do corpo, vezes o tempo de 30. Logo aqui eu basta encontrar quem? A distância inicial e a velocidade constante. A posição inicial e a velocidade. Então, olha só, primeiro encontramos a velocidade através do gráfico. Né? Olha só, aqui eu tenho certeza que quando eu estou em 10 segundos, a distância é quanto? No caso aí é 15 metros, na posição. Então, em 10 segundos, eu vou ter ali, olha só, deixa eu apagar para vocês verem. Velocidade é distância sobre tempo, né? Isso, olha lá, ó. Como essa velocidade ela é constante, esse movimento é uniforme, eu vou escolher uma distância do gráfico que eu sei o tempo e fazer a continha, né? No caso eu tenho duas marcações, vou escolher essas duas que eu sei, né? Isso, olha lá, ó. Tá aqui. Então, tempo 10 segundos, distância 15 metros. E em 0, também sabe, né? 0 aqui, ó. A posição inicial, né, do movimento. Olha aqui, ó. Então, em 0 nós temos 5. Como é que eu faço, então, para encontrar a nossa velocidade? Variação de posição, quer dizer, posição final menos inicial. 15 menos 5, né? Aí, ó, tá ali. Lembrando aqui, variação de 0 a 10, claro. É sempre o último menos o primeiro, o último menos o primeiro valor. Também. Olha ali, opa, deixa eu apagar aqui. Pronto, olha ali. Mamão com açúcar e mel. Ficou até ainda. fácil, 10 dividido por 10 vai ter uma velocidade de 1 metro por segundo. Pronto, aí eu posso aí construir a nossa função. Lembrando que como nós temos ali um posicionamento, né? A gente tem essa relação aqui também, né, Décio? Olha só, ó. Distância, velocidade e tempo. Como a velocidade é constante, podemos usar o valor de 1 metro por segundo para qualquer tempo, já que ela é constante. Justamente. E tá aqui, olha só. Então, vamos construir a nossa função horária. Lembrando que ela vem aqui, ó, canetinha.
Certinho? Então a gente pode construir daqui. Ou se você quiser, né, fazer a parte matemática, passar para o outro lado também, tranquilo, tá? Mas é só para determinar isso daí. Então nós podemos fazer daqui, ó, dessa forma. É uma forma de fazer, né, Décio? Substituir aqui, ó, a posição inicial, a velocidade e o tempo, certo? Passa esse 5 para lá. Porque lá pediu 30 segundos, né? Então só falta aí a posição final. O resto tudo nós temos. Aqui, 35 metros, certo? Ou se você quiser, pode fazer construindo sua função. Então, ficar D igual a 5 mais 1 vezes T. Isso aqui é a função horária. Aí pegaria aqui, colocaria 30, acharia também 1 vezes 30 mais 5, 35. o 35. Fechado, faz várias maneiras para ficar bem tranquilo, que você pode usar a matemática é isso. Fazendo certo, todos vão dar o mesmo valor. Letra E de exato, né? Exato. Questão 2. Um motoqueiro ele viaja uma distância de 250 quilômetros, né? Desenvolvendo os primeiros 120 quilômetros, olha bem, ele tem um percurso aqui de 250, só que nos primeiros 120 quilômetros desses 250, ele tem uma velocidade média de 100 km por hora. E para 250, falta 130, né? Nos 130 restantes, 130 quilômetros, vai ter uma velocidade de 90. Então, ele estava a 100 km por hora, diminuiu sua velocidade, e aí vem a pergunta. Qual foi o tempo total de viagem? Porque aqui não foi dado os tempos, só distâncias e velocidades. Isso. E a segunda pergunta. Qual foi a velocidade média? É só pegar o 100 com 90 e dividir por 2? Não pode fazer média aritmética. Exatamente. Lembrando que nós falamos... Não é 95 km por hora, né? Várias vezes, né, Décio? A velocidade média é dada pela razão da distância sobre o tempo. Logo, se também você quer encontrar o tempo, você vai utilizar a mesma relação, só manipulando, ok? Olha lá a relação, ó, que bonitinha. Distância, velocidade, tempo, nosso triângulo ali, ok? Ali, por exemplo, se eu quero achar o tempo, tá, pessoal? Tá aqui o nosso triângulozinho. Se eu quero achar o tempo, isso aqui... sobreviver, né? Isso aqui, olha só. A divisão. É divisão, certo? Então, ó, tempo é distância sobre velocidade. Velocidade, distância sobre tempo. E se quiser distância, os dois embaixo estão multiplicando. Exatamente. Pronto. Fechado? Então, olha só, vamos pegar aqui os dados e organizar. A distância total é 250, porque o primeiro trecho é 120 km e o segundo trecho é 130 km. Aí você pode somar, ok? Você só está somando a distância. Fechado? Tá aqui, ó. A velocidade média no primeiro, como o professor Décio falou, é 100 km por hora. No segundo, 90. Então, olhando para o nosso triângulo aqui, olha só, que tem 3 grandezas, distância, velocidade e tempo, tá faltando o quê? O tempo, né? O tempo, né? Que é o que ele está pedindo. Então, eu prefiro aqui, ó, preciso do tempo no trecho 1 e do tempo no trecho 2. Ficou fácil, né, Décio, olhando para cá? Justamente, de sobreviver. Precisamos encontrar esse tempo aí em cada trecho separado, porque não é média aritmética, né? Então, a gente precisa utilizar a relação para encontrar. No primeiro... O 120, né? Que é a distância pela a velocidade que é 100. Exatamente. Então, tá aqui, ó. Vai dar 1,2, né? Exatamente. Olha lá. E no segundo trecho... Opa, ficou em cima aqui. Lembrando que a nossa velocidade é quilômetros por hora, então o tempo tem que seguir a grandeza, a unidade horas do quilômetro por hora. Então, não aqui, é segundo, não é minuto, né? Dividiu, bonitinho. Então, o tempo total vai ser de quanto aí? Ó, soma-se. O tempo pode somar também, né? 2,6. Então, a letra A, nós tivemos um tempo de... Exatamente. Agora sim, a gente pode calcular a velocidade média, já que é a relação da distância total... E o tempo total. Pelo tempo total, certo? Então, a velocidade média, lembrando mais uma vez, olha o mantra, distância total, tempo total, certo? Não é média aritmética, e sim a relação entre distância, tempo, olha ela novamente. É só pegar, né, Décio, o que aqui, ó? A distância toda dividir pelo tempo todo. Está em quilômetros por hora, normal, né? Aqui. Pronto, que bacana. 96,2 quilômetros por hora. É a média. Pronto. Olha
Olha só, chegou ela. Agora é o Enem, né? Questãozinha Se liga Enem. no Enem, pessoal, desde agora. Vamos lá? Eu elaborei essa questão especialmente É para os mesmo? alunos. Foi, Olha aí. olha só. Eu gosto muito de bike, então fiz uma questãozinha aqui, ó. O Strava, ele é um aplicativo que combina o rastreamento de exercícios físicos e a interação com os integrantes da comunidade de atletas. Então, é um aplicativo que você pode baixar no seu celular, você pode monitorar a caminhada, a pedalada, a natação, os esportes, ok? Então, tem no Play Store aí, né? Tem. Uma das principais vantagens do Strava é a quantidade de modalidades disponíveis. O aplicativo tem suporte para monitorar mais de 30 exercícios diferentes, incluindo corrida, caminhada, pedaladas, natação, trilhas, canoagem e surf, olha só. Durante os seus exercícios, o app faz o monitoramento, pessoal, olha só, em tempo real e informa a distância percorrida. Aqui, ó, estimativa aqui de queima de calorias, elevação, tempo e ritmo. Ou seja, ele marca a distância, marca tempo. Basta aplicar no seu celular, está com o seu celular ligado, carregado com você, ele faz isso. Ele faz Enquanto isso. os nossos alunos vão para a escola, poderiam fazer, né? Poderiam fazer Ele também. é gratuito? É Não gratuito. é isso? Olha só, aqui, pessoal, eu tenho o aplicativo baixado aqui e eu tirei esse trecho, fiz o print da tela, eu tirei do aplicativo do Strava aqui e representa o gráfico da trajetória do Desafio Internacional de Maratona Mountain Bike lá no Acre, tá? Então tem o Acre Race todo ano, esse ano vai ter também. O percurso tem aproximadamente 130 quilômetros. Eu vou só para filmar você. E é realizado em Rio Branco. Olha só, nesse trecho aqui, a gente tem duas marcações, tá vendo? Ó? Uma marcação aqui e uma marcação aqui. Aqui nesse trecho está escrito, ó, segunda parte, Ramal do Muntum. Nós temos uma distância que foi percorrida de 21,35, a velocidade de 21,1 km por hora. Olha aí. No segundo trecho, que é a Vila do V até a Fazenda, que é o Seringal, que é a parte de trilha, nós temos aqui, ó, 21,9 quilômetros, feito aqui a 18,8 km por hora, certo? Lá vem a perguntinha bacana. Considerando os trechos marcados pelas setas, pode dizer que o tempo total de viagem em horas durante o trajeto marcado foi de... Olha aí. O que a gente pode fazer aqui? E é real isso aí, né, É Deise? real, Você tá? fez. Eu fiz, percorri, sofri. Sofreu, é? Sofri. Mas ficou feliz também. Tava quente pra caramba no dia, cheguei só a poeira, mas eu fiz. Mas a água, levou a água direitinho, Levei, levou gelzinho. o Gatorade lá. Então, como é que a gente pode calcular dessa? Ó, vou mostrar novamente aqui, ó. Tá ali. Eu tenho uma distância e uma velocidade, eu tenho outra distância e outra velocidade. Eu quero achar o quê? O tempo. Muito bem, agora fica fácil, né? Exatamente, Lembrando ó. as marcações, essa é de Enem, hein? Essa é de- né? realmente. Tá ali, ó, no trecho 1, tá ali a distância e a velocidade. No trecho Isso. 2, a distância e a velocidade média feita para aquela distância. Para eu achar o tempo, pessoal... Precisava não dar o tempo logo, não, que aí já acabava com isso, não precisava calcular nada. Sim, tem o tempo lá também, mas tô aqui brincando. aqui é para Senão não calcular. precisava fazer nada, né? É, olha lá, ó, precisamos encontrar o trecho, o tempo aí da viagem, cada trecho, né? Isso. No primeiro, olha só, É normal, nós fizemos no exercício anterior, né? De 20, deu quanto? Uma horinha. 1, 0, isso. Então, é bom aí lembrar, por isso a gente deixa a calculadora, né? Então, pode fazer esses cálculos, às vezes acha um pouco complicado, mas pode usar. O importante é que você entenda que para calcular Isso. o tempo total, eu tenho que calcular o tempo em cada um dos trechos percorridos, né? E a distância pela E isso, se eu velocidade. quisesse também complementar essa questão encontrando a velocidade média nesse trecho, é só pegar ali o total da distância e somar pelo total do tempo que Isso, nós vamos justamente. encontrar. Então tá ali o tempo no primeiro. No segundo. No segundinho ali, ó, tá ali a primeira distância aqui, pessoal, olha só. Primeira distância, segunda. Primeiro tempo, velocidade, desculpa, e a segunda Isso, velocidade. certinho? Que eu Então vou aqui, encontrar o ó, segundo tempo. 1,65 horas. Não transforma em minuto, porque lá está tudo em hora, deixa assim. É Não só olhar a comum, alternativa, Mas né? Isso. Ó, então, somando-se os tempos ali, nós vamos ter 2,66, que dá para arredondar isso daqui, né? Olha só, pega aqui a última casa, é maior do que 5, aí você Pode ir pra soma uma aqui, 7, ó. é. Não tem problema. Vai ficar aproximadamente, né? Isso, então nós temos ali O mais próximo lá, 2,7, né? a Arredondando. letra D, bacana, né?
Essa foi a nossa questãozinha. Vamos ver o materialzinho complementar antes de encerrar? Vamos, olha aí. Uma análise gráfica da velocidade instantânea. Lembra que a gente falou de velocidade instantânea? Uma aula de física em flash do professor Anderson. 6 minutos, bem, e 32 segundos, menos de 7 minutos para você poder analisar. Exatamente. Né? E estaremos depois aqui de volta, né? É isso aí, ó. Uma aí. próxima aula, então. Jovens. Exatamente, jovens. Brincadeira, tchau, tchau. mas eu gostei dos jovens, sim. Até mais.